Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você, querido irmão, querida irmã, que me acompanha pelas ondas da Rádio Comunidade FM 105,9, estamos começando mais um programa Palavra de Salvação, de modo especial nesse fim de semana, o segundo do mês de agosto. Nós queremos rezar com muito carinho por todas as vocações matrimoniais e aqui rezando por todas as nossas famílias. Então eu quero abraçar, já no início desse programa, a todas as famílias que me acompanham sempre pelas ondas da Rádio Comunidade, a você que é meu ouvinte fiel. Como é bom estarmos juntos em mais essa manhã de sábado, já nos preparando para a liturgia desse 19º domingo do tempo comum. Mas como eu gosto sempre de começar o nosso programa, eu trouxe uma mensagem muito especial para que nós possamos refletir juntos, e o título dessa mensagem é A Caminhada da Vida. Olha só, na caminhada da vida eu aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu aprendesse e não me enclausurasse com o tempo. Foi preciso as pedras para que ao longo do caminho eu fosse construindo o meu castelo. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foram fundamentais também e imprescindíveis a fé para que eu não perdesse a esperança, a caridade para que eu pudesse estender a mão e abrir o coração. Foi preciso perder para que eu ganhasse de verdade.
Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação e a vitória sem conquista é ilusão. E claro, a maior de todas as virtudes, a virtude de todos os fortes é o perdão. Por isso, nada melhor do que começar esse programa refletindo sobre as nossas forças, refletindo sobre as nossas potencialidades, especialmente seguindo os passos de Jesus, a gente vai encontrando cada vez mais a necessidade de amar, de perdoar e de olhar o mundo não com os nossos olhos, mas com os olhos de Jesus. Por isso eu gosto muito dessa música do Padre Zezinho, quando ele diz assim, que nós precisamos amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que ele sentia, sorrir como ele sorria. E se todas as vezes que nós nos colocássemos diante de alguma dificuldade, nós pensássemos assim, o que será que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E claro que a gente jamais pode deixar de lembrar que nós nunca estamos sozinhos diante das batalhas da vida. Então, confiantes de que o Senhor está sempre conosco, é que com muita alegria nós começamos mais esse programa Palavra de Salvação, desejando para você um bom dia e que esse fim de semana seja muito abençoado. Eu deixo para você, para começar bem esse programa, essa linda música do Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria
refletir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Estamos de volta com o nosso programa Palavra de Salvação e, como eu dizia agora no início do programa, nesse segundo fim de semana do mês de setembro, mês de oração pelas vocações, antes de tratar especificamente sobre o tema da vocação matrimonial, que nós celebramos agora nesse segundo fim de semana, eu quero agradecer imensamente a todas as mensagens, os mimos, todo o carinho que eu recebi da minha comunidade paroquial, Nossa Senhora Aparecida, e também de todos os amigos que me mandaram muitas mensagens de apoio, de carinho, exatamente pelo Dia do Padre que nós celebramos no último fim de semana. Muito obrigado. Quero dizer que a minha grande alegria enquanto padre é poder servir o povo de Deus. E isso é bom, porque quando a gente responde sim com generosidade a Deus, a nossa vocação, ela como que uma flor, ela vai cada vez mais florescendo, ela vai desabrochando no reino de Deus e a gente vai descobrindo a beleza do serviço, do amor, exatamente a exemplo de Jesus. Eu dizia para vocês que nós íamos tratar hoje sobre a vocação matrimonial. Vejam só, nesse segundo domingo do mês de agosto, mês vocacional, a igreja celebra e recorda e reza pela vocação ao matrimônio. E aqui nós nos recordamos de todas as famílias que são constituídas a partir desse sacramento. De maneira muito simplificada, o que nós podemos dizer? Que a vocação matrimonial, ela consiste num convite de Deus a um homem, a uma mulher, a se unirem num relacionamento de profundo amor e santidade, gerando assim um fruto fecundo dessa união, a vida, os filhos e esse amor esponsal que vivem entre si. Esposo e esposa são chamados a caminharem juntos, a viverem uma só realidade, a viverem um só projeto e a partir então dessa perspectiva a serem, como nós escutamos no Evangelho, uma só carne, com a finalidade última de ambos alcançarem o céu, selando de forma definitiva essa nossa união com Cristo. A partir então dessa vocação matrimonial, marido e mulher unidos pelo sacramento do matrimônio são chamados a viver a essência do próprio Deus, que é o quê? Que é o amor trinitário, decorrente dessa relação perfeita, incondicional e plena
do amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São chamados a viver não um amor qualquer, não um amor que passa, mas principalmente um amor com o qual o próprio Cristo nos amou na cruz. É a partir então dessa experiência de amor, um amor de entrega, um amor de união, um amor de doação, um amor de respeito, mas de fidelidade, um amor livre, total, um amor fecundo, salvífico, que não tem o eu como centralidade, mas um nós, um outro. É até difícil de nós pensarmos nesse amor, uma vez que nós vivemos numa sociedade tão egoísta, onde a gente coloca o eu sempre em primeiro lugar. Olhando então para as dádivas que Deus derrama sobre nós a partir desse sacramento do matrimônio, nós podemos pensar que a vocação matrimonial também é um convite de Deus para a santificação e para o caminho no qual todos nós somos impelidos a cada dia a aderir à pessoa de Cristo, colocando em prática os pequenos gestos, nas pequeninas coisas do relacionamento conjugal e familiar, os ensinamentos de Jesus para nós. Quais ensinamentos são esses? Claro, a doação, a entrega, o perdão, a compaixão, a misericórdia, o silêncio, a obediência, a caridade, a humildade, a mansidão, a compreensão, a paciência. Quantos casais que eu não recebo que me dizem assim: olha, padre, tá difícil ter paciência. A necessidade de sermos homens e mulheres pacientes, mas também o acolhimento, o companheirismo. Tudo isso vai configurar o amor de Jesus dentro do relacionamento e também vai nos ajudando nessa caminhada dia após dia do amor construído, o amor familiar. É assim, configurados a cada dia a Cristo, que homem e mulher, que o casal vai se santificando mutuamente, sendo um para o outro essa tábua de salvação. Nós temos, portanto, à medida que aceitamos e mergulhamos nessa vocação, não só a missão, mas a oportunidade e o privilégio de ser, no dia a dia, a face de Cristo um para o outro. A partir então dessa reflexão, dessa introdução à vocação matrimonial, nós podemos pensar: você que é casado, que vive o sacramento do matrimônio, será que eu tenho conseguido enxergar a face de Cristo no rosto do meu companheiro, da minha companheira? Será que eu tenho sentido o amor de Deus dentro dessa relação? Será que eu tenho levado a minha esposa a se santificar através desse amor? Será que eu tenho conseguido levar o meu esposo a sentir o amor de Cristo também na vivência familiar? Será que marido e mulher têm conseguido ser dentro do seu lar esses verdadeiros exemplos, essas testemunhas de fé e de amor para os filhos? Olhando para a nossa vida familiar, olhando para dentro do nosso lar, será que nós estamos conseguindo que o nosso lar seja como o lar de Nazaré, o lar de Jesus, de Maria, de José? A partir então dessa reflexão, nós podemos pensar e pedir a Deus que vá nos ajudando a santificar o nosso lar, o nosso matrimônio, o nosso casamento, para que marido e mulher sejam cada vez mais essas testemunhas vivas do amor de Deus pela sua igreja, mas que também possam encontrar cada vez mais um no outro esse companheirismo, essa parceria, essa cumplicidade que são essenciais para a vocação matrimonial daqueles que abraçam esse sacramento. Para nós rezarmos
através dessa oração em forma de música, para nós, oração pela família do Padre Zezinho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Palavra de Salvação, e que bom saber que eu tenho você comigo aqui pelas ondas da Rádio Comunidade, nossa querida e amada rádio em Porto Ferreira, mas que alcança corações em tantos outros lugares. Que bom saber que nós estamos juntos, que bom saber que nós podemos partilhar da Palavra de Deus, que nós podemos evangelizar pelas ondas do rádio. E falando em evangelizar, nós vamos deixar aqui na tela o QR Code da nossa Rádio Comunidade, para que você possa ajudar a nossa rádio a continuar alcançando ainda mais corações. Então, se você puder nos ajudar com qualquer quantia, nós agradecemos muito a sua caridade, a sua doação. Mantém o nosso programa de evangelização no ar e também nos ajuda a alcançar ainda mais corações. Falando em evangelizar, eu quero agradecer muito a toda a diretoria da Rádio Comunidade por esse espaço tão generoso que eles têm concedido à nossa comunidade, para poder falar com você diretamente todo sábado a partir das 8 horas da manhã. Como é bom ter esse lugar de fala, esse espaço, para podermos evangelizar e alcançar ainda mais corações para Deus. E falando de alcançar corações para Deus, nada melhor do que nos alimentarmos da Palavra de Deus. Nesse fim de semana nós celebramos o 19º domingo do tempo comum, e eu quero convidar você para tomar nas mãos a sua Bíblia, lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Vamos acolher nas mãos e no coração a santa palavra de Deus, palavra de salvação para nós, e peçamos ao Senhor a graça do seu Espírito para que Ele abra o nosso coração e que esse coração seja terreno fértil onde essa palavra caia, germine e possa dar muitos frutos para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos convidados a meditar a Santa Palavra de Deus, especialmente nesse 19º domingo do tempo comum,
onde nós precisamos ser fortalecidos pelo pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus diz: todo aquele que ouve o Pai e o recebe dentro do seu coração, recebe o seu ensino, vem a mim. A liturgia desse domingo, dando continuidade às reflexões iniciadas nos domingos anteriores, revela e sempre solicita a nós essa escuta atenta daquilo que Jesus quer nos dizer. Nós vemos essa preocupação de Deus em oferecer vida plena e definitiva à humanidade. Não apenas o alimento que passa, mas aquele que permanece. Mediante os dois exemplos apresentados, o profeta Elias e a multidão que murmura contra Jesus, como nós ouvíamos no último fim de semana, nós somos convidados a abandonar o orgulho e a prepotência e acolher com reconhecimento e gratidão os dons que Deus oferece a nós. Vejam só que interessante. Nós acabamos de acolher o Santo Evangelho e nós temos aqui esse discurso do pão da vida, que o próprio Jesus dirige aos judeus, aquela multidão que começa a murmurar contra ele por não compreender aquilo que ele estava dizendo. O discurso do pão da vida que nós estamos meditando se trata de uma catequese eucarística, mas também de uma catequese cristológica. Jesus se proclama como pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Vejam, a multidão que já tinha visto a milagrosa multiplicação dos pães e outros diversos milagres que Jesus havia feito, não aceita a sua humanidade. Aliás, vai acusando Jesus da pretensão de assumir para si algo que pertence somente a Deus. Como pode ter descido do céu aquele que nós vimos entre nós? Que coração duro desse povo. Jesus, então, informa que, embora o maná houvesse saciado a fome física dos israelitas lá no deserto, esse maná não deu a eles vida definitiva. Esse maná não transformou os seus corações para a vida plena. Esse maná saciou apenas uma fome física, uma fome prática, uma fome momentânea. Esse maná passou como o alimento que nós acabamos nos alimentando, nos saciando nesta terra. É um alimento que passa. Somente o pão vivo que desceu do céu vai alimentar verdadeiramente a nossa fome de eternidade. E esse pão do céu tem um nome, é uma pessoa, é o próprio Jesus. Somente Ele vai saciar essa nossa fome de eternidade. A partir disso, então, nós vemos que para que esse pão sacie plenamente a nossa fome de vida e dignidade, essa dignidade que precisa habitar no coração humano, nós precisamos de um elemento essencial. Nós precisamos de acreditar, nós precisamos de fé na vida, de fé em Jesus, de fé na palavra de Jesus, de fé na palavra de salvação. Nós precisamos acreditar não apenas no sentido de afirmar, de crer, mas nós precisamos de acreditar exatamente acolhendo as propostas e vivendo na nossa vida diária aquilo que Jesus viveu e ensinou. É aquilo que eu gosto de lembrar sempre nas minhas homilias, nas minhas reflexões. O Evangelho precisa fazer com que a gente articule dois aspectos essenciais da nossa existência. O Evangelho precisa fazer com que a gente articule fé e vida. A Eucaristia
celebrada por nós, é um memorial da vida e da doação de Jesus que culminou na cruz. É na cruz que nós vemos esse sinal de vida e de eternidade, sinal de amor, um amor doado, um amor de comunhão, um amor de plenitude. A Eucaristia, então, nos conduz para a experiência desse amor. Todas as vezes que nós comungamos do pão eucarístico, nós acolhemos o dom da vida de Jesus em nós, no desejo de que a vida de Jesus possa transformar a nossa vida. Nós também reconhecemos através dessa comunhão que, acolhendo o dom da vida de Jesus em nós, nós estamos transformando a nossa vida em dom de amor. Nós encontramos no corpo e no sangue de Jesus essa força, uma força vital para permanecermos de pé diante dos desafios, das perseguições, dos sofrimentos. E aqui eu convido você a refletir comigo, quantas não são as vezes em que nós vamos para a missa, nós vamos participar da Eucaristia tristes, desanimados, sem esperança, sem alegria. Nós vamos para a igreja muitas vezes sem esperança nenhuma, sem luz no fim do túnel. Mas quando nós experimentamos e acolhemos, quando nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, a nossa vida se renova. A gente se sente revigorado. Parece que o Padre falou comigo. Quantas vezes eu não estou na igreja, na porta, me despedindo das pessoas, do meu povo amado, e eles dizem assim para mim: Padre, essa homilia foi para mim hoje. O Senhor falou comigo hoje. É exatamente a partir dessa experiência que nós vamos encontrando essa força na Eucaristia, no Evangelho, para permanecermos de pé diante dos obstáculos da vida, diante dos nossos sofrimentos, porque é nos sofrimentos de Jesus que nós encontramos sentido também para o nosso sofrimento. Irmão, irmã, esse alimento gera vida eterna em nós. Esse alimento chamado Pão do céu, Eucaristia, vida do Senhor, gera em nós vida plena, nos faz viver já aqui na terra a eternidade para a qual todos nós fomos criados. Nós recordamos que nesse 19º domingo nós celebramos o Dia dos Pais, nós celebramos também a vocação matrimonial. Por isso, eu quero concluir essa reflexão do Evangelho dando o meu abraço muito carinhoso para o meu pai, Adolfo, que também me acompanha através das ondas do rádio, através das redes sociais da Rádio Comunidade FM. Eu quero abraçar cada pai que nos acompanha nesse momento. Eu quero abraçar todas as famílias que nesse instante estão sintonizadas conosco. E desejar principalmente que a palavra proclamada, que a palavra meditada torne as nossas famílias cada vez mais capazes de acolher o reino de Deus nos nossos lares. Será que a nossa família tem conseguido acolher a palavra de Deus, feito assim vida e esperança para nós? Será que nós estamos conseguindo acolher a palavra no nosso lar, de modo que o nosso lar seja como o lar de Nazaré, o lar de Jesus, de Maria, de José? Será que o nosso lar é um santuário de vida, de esperança? Precisamos pedir ao Senhor essa graça, que os nossos lares sejam esse espaço privilegiado da palavra de Deus, mas também de acolhimento,
do Cristo Eucarístico que habita em nós. E que juntamente com esse pão vivo descido do céu, nós sejamos capazes de celebrar bem a liturgia e também de vivenciar no nosso lar aquilo que nós aprendemos em cada Eucaristia. Que a palavra de Deus nos ajude a colocar em prática os ensinamentos de Jesus e que possamos confiar cada vez mais na divina providência de Deus que se revela em Jesus, palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Minha casa é uma casa pequenina, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. Tem calor, tem harmonia, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Um sorriso e uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Casa fica perto de outras casas e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda meus compadres e comadres tiram prosa repartindo as esperanças. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Elas abrigam 6 ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz.
mas conheço quem também não tendo nada não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Estamos de volta com o nosso programa Palavra de Salvação, sempre nas manhãs de sábado, levando para você, para sua família, uma palavra de reflexão, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar com você todo sábado e de ter a sua companhia comigo. Então, muito obrigado a você que me acompanha nesse momento. Eu quero agradecer as mensagens de WhatsApp, eu quero agradecer a você que interage comigo pelo YouTube, pelo Facebook, você que liga aqui na Rádio Comunidade, que participa comigo todos os sábados do nosso programa Palavra de Salvação. E nesse último bloco do nosso programa, eu quero convidar você para rezar comigo. E eu quero te convidar também para preparar um copo com água, uma garrafa com água, para que possamos pedir a Deus que abençoe esta água para nós. Essa água que nós vamos usar para aspergir o nosso lar, essa água que nós vamos tomar com os nossos medicamentos, essa água que nós vamos pedir para usar também na confecção do nosso alimento, para cozinhar, enfim. Essa água que é sacramental da graça e da bondade de Deus. Então, vamos preparar esta água, confiando na graça e na misericórdia do Senhor, que usa desses instrumentos para nos alcançar a graça da sua bênção e também da sua proteção. Então, tome aí com você nesse momento o seu copo com água, a sua garrafa com água, e vamos pedir a Deus que possa abençoar esta água neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, amor e misericórdia, que através desta água nos recordais a grandeza e a pureza do nosso batismo, nós vos pedimos que abençoeis esta água, nos recordando as graças e as bênçãos derramadas também do vosso coração chagado no alto da cruz, donde brotou sangue e água, os sacramentos e a salvação para a Igreja. Abençoai, Senhor, esta água e estes vossos filhos, para que, fortalecidos na fé, possam dar testemunho da Tua palavra de salvação. Que esta água abençoe as nossas famílias, os nossos pais, que essa água, como sacramental, nos santifique pela vossa bênção generosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós tomamos desta água e agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Olha que bênção nós podermos estar juntos em mais esse sábado. Olha que bênção nós podermos estar juntos mais uma vez aqui na Rádio Comunidade. E eu agradeço você que me acompanhou até aqui, agradeço você que é companhia constante aqui no nosso programa, e eu quero te convidar nesse momento a rezarmos pelos nossos pais, isso mesmo. Vamos pedir a intercessão de São José por todos os nossos pais, uma vez que nesse domingo nós celebramos o Dia dos Pais.
Queremos rezar pelos pais que já contemplam Deus face a face, mas especialmente rezar pelos pais que temos aqui do nosso lado. Nós precisamos valorizar os nossos pais, nós precisamos valorizar a companhia deles e, claro, a figura deles entre nós. Então, eu te convido nesse momento a rezarmos pelos nossos pais, pedindo a intercessão de São José. Reze comigo, reze com fé. Senhor, pela intercessão de São José, pai adotivo do teu filho Jesus, venho hoje te pedir que estenda as tuas mãos divinas sobre todos os pais, abençoando-os com a vossa graça generosa. Abençoa, Senhor, o pai amigo e companheiro. Abençoa o pai sempre presente que oferece o colo. Abençoa o pai que estende a mão, mas abençoa também o pai ausente, colocando em seu coração todo o seu amor e a necessidade de ser mais presente na vida dos filhos. Abençoa, Senhor, o pai que hoje recebe o abraço de seus filhos. Abençoa hoje o pai que chora a ausência do filho que partiu, mas abençoa também, Senhor, os filhos que choram a ausência do pai que partiu para os teus braços. Dá, Senhor, o consolo da mansa saudade. Enxuga com teu divino manto as lágrimas que vertem de seus olhos. Estende, Senhor, tuas mãos de amor sobre os nossos pais, concedendo-lhes os dons da paciência, da compreensão, da tranquilidade, da ternura, da justiça, da fé em Deus, da esperança quanto à vida e aos seus filhos. E aos filhos cujos pais estão junto de ti, concede a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora. Aqueles que amamos permanecem sempre junto de nós. Eles apenas mudam de lugar. E nós concluímos essa oração pedindo a São José que rogue por todos os nossos pais, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe muito generosamente todos os nossos pais. Que vocação bonita ser pai. Que você, pai, que me acompanha nesse momento, possa dar um forte abraço nos seus filhos. Que você possa agradecer a Deus hoje essa vocação tão bonita que Deus te concede da paternidade. E claro, eu concluo também esse programa pedindo a Deus que abençoe as nossas famílias. A vocação matrimonial, a vocação à vida familiar é um dom de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor que continue fazendo das nossas famílias uma grande sementeira das vocações. Que Deus possa suscitar do meio das nossas famílias muitas e santas vocações. E assim, nós vamos chegando ao final de mais esse programa, Palavra de Salvação, e eu quero agradecer imensamente mais uma vez a sua companhia comigo. Muito bom estar com você, muito bom ter a sua companhia comigo todos os sábados aqui pela Rádio Comunidade. E não se esqueçam, do nosso encontro no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade. Que o Senhor possa derramar nesse fim de semana e em cada dia das nossas vidas muitas bênçãos e graças sobre as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Deus abençoe os nossos pais, Deus abençoe a todas as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A você, meu amado irmão, ouvinte da Rádio Comunidade, um beijo de Deus pelos lábios de Nossa Senhora no seu coração e até sábado que vem, se Deus quiser.
família, fizestes questão de habitar, viestes trazer vida nova e toda a família santificar. Por isso escolhestes Maria e o justo e sereno José, que viveram na santidade um lindo amor. Sagrada família de Nazaré, fazei-nos bem fortes no amor e na fé. Abençoai nossas famílias, Jesus, Maria e José. Sagrada família de Nazaré, fazei-nos bem fortes no amor e na fé. Abençoai nossas famílias, Jesus, Maria e José. Abençoai nossas famílias, Jesus, Maria e José. Famílias e dai-nos a graça da paz, trazei-nos a força e a coragem para não desanimarmos jamais. Rogai por nós, Maria, rogai por nós, José. Junto a vosso Filho Jesus, Sagrada Família de Nazaré, fazei-nos bem fortes no amor e na fé. Abençoai nossas famílias, Jesus, Maria e José. Sagrada Família de Nazaré, fazei-nos bem fortes no amor e na fé. Abençoai nossas famílias, Jesus, Maria e José. Abençoai nossas famílias, Jesus, Maria.